Galo e Flamengo é um dos confrontos das oitavas de final. Emerson Romano, o sorteio foi legal, pacas. Muito. Agora, um confronto deste tamanho que poderia muito bem ser a final da Copa do Brasil, Romano. Boa noite. Boa noite, Natália, Alexandra, quem nos acompanha. Um baita jogo, né? Essa é a grande expectativa. Aí é jogo de mata-mata, não é campeonato de pontos corridos. O Atlético, inclusive, vai decidir fora, né? Vai decidir no Maracanã. Vai ser importante um resultado em casa, revivendo, por exemplo, uma fase decisiva de 2014, né? Onde o Atlético acabou perdendo no Rio, ganhou em Belo Horizonte, né? Muita gente dizendo que o Atlético não iria virar aquele jogo. E uma coisa importante também, o confronto, ou os confrontos vão acontecer antes da abertura da janela de transferências. Então não tem aquele negócio de reforçar o time, né, nessa janela para enfrentar o seu adversário. Vai ser confronto assim, briga de cachorro grande. Sem dúvida, Romano. Ô, Natália Fiuza, agora o Galo, para este confronto, precisa recuperar seus jogadores machucados, lesionados, porque o Galo vai precisar de todo mundo, né? É um confronto muito equilibrado, Nath. Boa noite. Boa noite, Léo, também Simões e Romano, todo mundo que está com a gente aqui na turma do Bate-Bola. É um confronto que tende a ser muito equilibrado e acho que, como a final da Supercopa, né, a finalíssima lá, tende a ser um confronto muito aberto, muito ofensivo. Apesar de jogo de Copa, você tem ali os dois jogos, às vezes é muita estratégia também para conseguir a classificação. Pelas características das duas equipes, acho que os ataques podem definir esse confronto, se o Flamengo tiver o dele completo e se o Atlético também tiver o dele completo. Então é muito importante que Keno, que o Arana também, que não é necessariamente do ataque, mas é uma peça importante nessa engrenagem, ter o Vargas. É muito importante que todos esses jogadores estejam bem, o Zaratio, para que o Atlético chegue com força máxima para enfrentar um time que a gente sabe que qualquer espaço que der, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, todos são muito qualificados e para ter banco também, né? Porque o Flamengo tem Pedro, tem Marinho, que são jogadores que podem entrar no decorrer da partida e mudar. O Atlético precisa ter banco também para esse jogo. Hoje a gente pode considerar, ô Simões, que aquele equilíbrio entre elencos, quem está nos acompanhando no YouTube está vendo aí todos os confrontos da Copa do Brasil. A gente falou durante muito tempo que Galo, Palmeiras e Flamengo eram os três melhores elencos, os elencos bem parecidos, bem equilibrados, mas com alguns jogadores que deixaram o Atlético recentemente e o Flamengo continua com a maioria deles lá. Hoje o Flamengo tem um elenco superior ao do Atlético, mas o Atlético joga um futebol melhor que o Flamengo? Seria por aí, Simões? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Natália, Romano. Sem dúvida, né? Eu disse no sorteio, o Flamengo ainda não aconteceu em 2022. O Atlético vive uma cobrança muito mais pelo que fez em 2021 do que pelo que vem fazendo em 2022, mas apresenta um futebol muito superior ao do Flamengo, se a gente for comparar as forças, embora o Flamengo tenha muito mais peças à disposição. O banco do Flamengo é muito mais recheado de boas opções, até porque ele sofre menos com os desfalques, principalmente por lesão, em relação ao Atlético, né? Mas é um confronto entre dois gigantes do futebol brasileiro, entre dois times de muito investimento, e é um confronto que a gente pode dizer em aberto, né? Totalmente em aberto. Embora o Atlético apresente o melhor futebol, a gente não pode esquecer que é um confronto de Copa. E em Copa, né, Léo? Acontecem zebras. Imagina num confronto desse tamanho, então, quer dizer, tá totalmente sem... Eu não arrisco a dizer nem um favoritismo, por mais que o Atlético apresente o melhor futebol. Agora, a notícia boa pra turma, Léo, é que na história da Copa do Brasil, os mineiros se dão melhores do que os cariocas nos confrontos entre eles. Nós temos levantamento completo disso. E... já está no nosso site ou ainda não? Daqui a pouquinho. Eu tô aqui, acabei o levantamento agora. São 37 confrontos Minas-Rio. Aí somando capital, interior. A gente tem aí, por exemplo, o RT e Fluminense. Já teve Betim e Bangu. Somando todos os confrontos entre Minas e Rio na Copa do Brasil, são 37. Minas ganhou 21 e o Rio de Janeiro 16. Quando a gente pega o recorte só Belo Horizonte contra a cidade do Rio de Janeiro, aí entra América, Atlético e Cruzeiro. Lá, além dos 4, o América do Rio, porque a gente teve o Galo jogando contra o América do Rio na segunda fase de 2007, são 22 confrontos. Minas ganhou 13, o Rio 9.
Então, nos dois cenários, Minas Gerais está à frente. E lembrando que a gente teve duas finais, Minas-Rio, as duas, Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro levou a melhor nas duas. E o último confronto foi o Fluminense e Atlético das quartas de final do ano passado. E o Atlético também se classificou vencendo os dois jogos. Então, quer dizer, no retrospecto, Léo, na história, Minas está na frente. Vamos ver agora nesses 3 confrontos aí, que serão, com certeza, 3 confrontos sensacionais e vão mexer demais com a rivalidade entre esses dois estados vizinhos.